Olá, seja muito bem-vindo. Mais um episódio do T5 Entrevista, sempre com convidados e temas relevantes, trazendo aqui para o conteúdo digital da Rede Tambal de Comunicação, aqui no portal T5. O nosso convidado desta semana é o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente da Federação PSDB Cidadania, que integra o bloco de oposição aqui no estado, que vai falar muito sobre política com a gente. Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você hoje. Vamos começar falando sobre o seu partido PSDB, que está no foco nacional, nas questões partidárias, toda uma discussão sobre federação, fusão, se vai continuar existindo ou não. Você, como presidente, inclusive, da Federação PSDB Cidadania, o que é que defende para o seu partido? Veja, eu tenho um orgulho imenso da história do partido, para ser bem sincero. O PSDB que nasce por romper com uma estrutura que àquela altura considerava fisiológica. A gente não está na política para isso. O partido que, quando chega na presidência na década de 90, cria o Fundef, que hoje, com a sequência da defesa do fundo, hoje é o novo Fundeb, mas isso começou com Fernando Henrique. A lei dos genéricos, o trabalho que Ruth Cardoso pensou e colocou em prática de assistência às pessoas, de cuidado a quem mais precisa. Enfim, eu tenho orgulho da história do partido e sinto muito o momento que o partido vive, é uma questão posta, por uma decisão pragmática, eu diria. O conjunto majoritário do partido acredita, e eu estou nesse bolo, que é preciso fazer algum movimento para superar a cláusula de barreira, enfim. Com toda essa história, o partido também teve momentos eu também faço uma autocrítica, de decepcionar pessoas. Então, o fato posto, independentemente do que você acha da história ou não do PSDB, é que o partido precisa fazer algum movimento de se juntar com alguma outra legenda, seja numa fusão, seja numa incorporação. Então, estou acompanhando as conversas, não existe uma decisão tomada, existe conversa com várias legendas, e seja qual for o desfecho, enfim, para a nossa realidade local aqui, a gente vai se adaptar ao desfecho final disso tudo. Antes de ir nessas possibilidades, eu queria, inclusive, puxar o histórico, falar um pouco de autocrítica, não é? O que é que levou o PSDB, que foi um partido muito grande no Brasil, com a presidência da República, e aqui no Estado, sempre polarizando as eleições com o MDB, depois daquele rompimento, a esse ponto de precisar se juntar, precisar se fundir até para uma questão de sobrevivência nesse novo formato que a gente está vendo dos partidos? Veja, Daniel, aí é uma análise minha. O PSDB, para mim, é um partido liberal. E o governo Fernando Henrique, para mim, foi o governo mais liberal que já teve no Brasil desde a redemocratização. Inclusive, recentemente eu perguntei ao ChatGPT qual foi o governo mais liberal, o Bolsonaro ou o Fernando Henrique. E espremendo, o ChatGPT disse que o governo Fernando Henrique, do ponto de vista de implementar medidas, e não só de discurso, Paulo Guedes era um liberal, mas o governo não conseguiu, na minha visão. Eu sou um liberal. Eu acredito que a gente precisa ter um Estado mais enxuto, mais eficiente, com meritocracia, distribuindo oportunidades. Aí eu também tenho o meu lado social-democrata, enfim. Mas o fato é que, por ser liberal, o PSDB comunicava sempre mais com um campo mais de centro-direita, de direita. Participou do impeachment. E eu votei a favor do impeachment, defendo que deveria ter acontecido mesmo, não me arrependo. Um escândalo daquele de corrupção, e a gente se acostuma com o que está errado. Eu acho muito ruim essa mania brasileira de achar que corrupção tudo bem. No caminho para essa entrevista aqui, eu lia uma matéria que no ranking de percepção de corrupção, o Brasil caiu mais algumas posições, a gente está na posição 107. Então, para mim, um governo que estava enrolado no volume de corrupção como estava, escancaradamente, quem estava participando do esquema estava devolvendo dinheiro, admitindo que roubou, como aconteceu aqui com a Calvário. Veja, eu estou falando de Brasil, mas quando a gente puxa para Paraíba, o atual governador do estado, todo mundo sabe, chegou no governo por conta de desvio de dinheiro do trauma. A Operação Calvário. Quem fez a reforma do primeiro governo de João Azevedo foi a Polícia Federal, foi o Ministério Público, prendendo. Então, voltando ao impeachment, é o PSDB. O PSDB teve essa posição, se afastou ainda mais de uma comunicação com a esquerda, que estava contra o impeachment, naturalmente. E aí veio o fenômeno Bolsonaro, que catalisou esse sentimento mais do campo de direita e resumiu o PSDB a um partido que não dialoga, porque é um partido que é mais liberal à direita que
que passou a ser odiado também pela direita, né? Você não considera que o fato do PSDB, alguns integrantes ali estiveram envolvidos também na Lava Jato, como Aécio Neves, acabou jogando o PSDB nesse bolo comum e tirando ele dessa possibilidade de ascensão? Veja, Lula foi um cara que no governo mergulhado em corrupção, hoje é presidente da República. O nosso governador, né, atoladíssimo em corrupção, se elegeu com a Calvário, vai terminar com o Hospital Padre Zé Daniel. Hoje, enquanto a gente conversa aqui, tem 2 secretários que estão envolvidos com o esquema do Hospital Padre Zé. Denunciados. Né? Envolvidos. Né? Existe uma investigação que mostra o dinheiro, Daniel, saía do Estado. O dinheiro tinha origem no governo do Estado, ia para o Hospital Padre Zé, com ligações diretas com o secretário na administração local. E o governador sequer afasta o secretário, meu irmão. A gente não pode achar isso normal, não. Isso é um paradigma, um parâmetro muito ruim. Eu não estou querendo acusar antes da hora, não. Mas que se afaste e vá se defender, sabe? Eu acho que a gente tem que ter um rigor, né? Um rigor. Não é banal. Então, assim, eu acredito que o PSDB terminou perdendo espaço muito mais por isso. De ter um partido que é liberal e que parou de ter comunicação com um campo mais de centro-direita. Ainda circulando sobre o PSDB, o senhor citou até a Operação Calvário agora e, recentemente, o presidente nacional do seu partido foi alvo de uma operação que fala justamente, inclusive, de um esquema de corrupção que envolve uma organização social, desvio na saúde. Eu não quero comparar o tamanho das operações nem o envolvimento de cada um, mas existem condições do presidente do PSDB, Marconi Perillo, conduzir esse processo do futuro do seu partido. O senhor como vê esse momento do presidente do PSDB? Para mim, não existiria condições do governador do nosso estado terminar o primeiro mandato. Se o Brasil fosse um país sério, João Azevedo tinha sido afastado no primeiro mandato. Porque o operador do esquema, ele delatou. Quem desviava o dinheiro do trauma, a Operação Calvário, todo mundo sabe, tirava dinheiro que ia para o trauma para alimentar o esquema de corrupção do governo na eleição de João Azevedo. O cara que pegava o dinheiro, ele disse como funcionava, ele gravou a voz de Ricardo. Ele disse que se encontrou com o João, que a sinalização foi para expandir o modelo. Como é que a gente tem... Aí tem um controle do governo em cima de tudo. Como é que a gente aceita isso passivamente, assim? E olha, você falou de Perillo aí, você poderia falar de fulano do PSDB, de São Paulo do PSDB. Eu estou focado na Paraíba. Sim. Né? Então, a Operação Calvário eu acompanhei um pouco mais de perto, porque foi no meu estado, sabe? Porque quando eu viajo para o interior e vou para uma cidade que até hoje não está recebendo água e vejo uma fila de pessoas numa caixa d'água, esperando para poder botar água num balde, porque não tem água na torneira. E olha que o atual governador foi secretário de Recursos Hídricos por 8 anos, vai completar mais 8 como governador, são 16 anos. E recentemente ele deu uma resposta dizendo que era uma questão de timing, porque quando ele acorda na Granja Santana, né, o palácio do governador, que deveria ser um parque, a Granja vai ser um espaço público. Isso para mim é óbvio, as coisas mudam. Não vai ter mais um ministro do Supremo falando de presente de gravata. Isso não cabe mais. Né? Então eu estou muito mais preocupado, sabe, Daniel, com o que acontece aqui. Eu não sou o cara que vou ficar, né? Não. O senhor não vai impedimentos para Perillos? Que ele responda, como todos, né? Então, eu não tenho um detalhe. Aí eu não tenho um detalhe. Se fosse uma coisa como é a Calvário, que o delator tá percebendo a diferença. Sim. Né? Então, eu acredito que o foco nosso deve ser a Paraíba. Eu, como paraibano, eu vou focar na Paraíba. O que aconteceu em Goiás e São Paulo, beleza, mas eu estou focado aqui. E o que me incomoda mais sabe, essa coisa escancarada que acontece na nossa cara. Fica por isso mesmo, né? Aí o Ministério Público entra com ação, 80 escolas funcionando de maneira híbrida, 2 anos depois da pandemia. Não estou falando de 1, de 5, de 10, não, estou falando de 80. Então, assim, tem muita coisa aqui que me incomoda, sabe? Vamos lá, ainda vou entrar na gestão estadual, mas eu queria ainda falar do PSDB, as possibilidades que foram postas. Existe uma possibilidade de fusão com o MDB, por exemplo, que é de um partido que hoje está ali no campo da oposição, enfim, estão no mesmo grupo. Mas tem também discussão sobre o PSD, que aqui é liderado por Daniela Ribeiro, senadora, presidente estadual do PSD,
que não está politicamente no mesmo campo. Como é que o senhor está enxergando essas possibilidades? O senhor já colocou nacionalmente, existe dificuldade para esse campo, para esse não? Como é que está isso? Veja, eu tô acompanhando com muita tranquilidade, sabe, Daniel? Assim, nacionalmente, eu respeito muito a decisão que o partido tomar e eu sei que vai ser, né, o que for mais adequado para a maioria, né? Existe uma circunstância local, o MDB é um partido aliado. Eu sou muito grato ao que Veneziano fez comigo no segundo turno, na eleição de 22. E eu faço política com correção, com gratidão, com reciprocidade. Eu vou retribuir o gesto. Porque quando a gente sentou no segundo turno, pela cultura que a gente tem, o senador Veneziano poderia ter dito, eu vou apoiar, mas se der certo, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, a Secretaria tal, para poder... E fazer composição, acho que é natural. Quem ajuda a eleger, ajuda a governar. Mas quando o cara chega botando uma faca no bucho, negociando, estabelecendo fatias, isso me incomoda, sabe? E por outro lado, quando você chega para acreditar num projeto, para fazer junto, para se somar, isso me conquista. Aí ele me conquistou assim, para valer. E quando conquista, meu amigo, eu faço com sinceridade. Então eu vou retribuir o gesto do senador Veneziano. A partir daí a gente passou a conviver mais de perto. Um cara atencioso, que se dedica num trabalho sério. Eu quero que em 2026 eu viva esse momento de retribuir. Então com o MDB existe essa proximidade. Com o PSD, estamos na Paraíba em campos opostos. Mas isso também, se for esse o desfecho do partido, a gente tem um projeto de disputar o governo do Estado. Não é certo que o candidato seja eu sou mais um nome, eu sou uma opção. O que eu quero é militar, o que eu quero é que as coisas mudem, eu quero defender minhas ideias, falar com o que eu penso. Eu acho errado o orçamento da Assembleia ser maior do que o orçamento da UEPB, isso para mim é evidente. Você juntar todos os alunos, todos os professores, todos os funcionários, todos os campi, todo o universo da nossa universidade estadual recebe menos dinheiro do que a Assembleia Legislativa da Paraíba. Isso, para mim, é uma coisa meio óbvia e eu quero que mais pessoas passem a dizer isso. Eu quero ser esse militante. Se você é candidato ou não, aí o tempo vai dizer. Por falar em Assembleia, eu vou falar do presidente Adriano Galdino, porque recentemente a Efraim deu gestos, sinalizações de que seria bem-vindo ao campo da oposição, devido a um conflito que houve recentemente com a base do governo. Justamente por esse discurso que o senhor bateu muito nessa tecla na última eleição, do orçamento da Assembleia, aí Adriano Galdino dizia da importância da Assembleia, que não era bem assim. Existe espaço para vocês estarem no mesmo campo? Em absoluto. Eu convivo muito bem com quem pensa diferente de mim. Tenho muitos aliados que pensam diferente de mim. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar convencer. O que eu acredito, eu vou defender as minhas ideias. Agora, com o Adriano eu tenho uma relação extraordinária, desobstruída, né? Eu, inclusive, adoro acompanhar as entrevistas dele. Na verdade, são as melhores entrevistas políticas. Ele fala com sinceridade, ele faz uma análise política, ele diz mesmo. Ele é direto. Transparente. Transparente, eu gosto, né? Então, tenho com o Adriano uma relação extraordinária. Né? Torço que ele se incorpore a esse projeto. Claro, engrossa o caldo, né? Fortalece o nosso campo. Pode ser que ele não venha. É uma decisão dele, faz parte do processo decisório dele. E assim, não tem grandes mistérios nisso, não. O senhor acha que a Assembleia hoje aqui na Paraíba é produtiva? O senhor acompanha? A gente vê um número de sessões muito pequenas. No período eleitoral, inclusive, do ano passado, apesar de ser uma eleição municipal, os deputados reduziram a uma sessão por cada 15 dias. Não está pouco demais a produção legislativa aqui no Estado? Eu acho, Daniel, que todo político tem que acordar cobrando mais de si. Todo político deveria ter um mantra: eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo pouco, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que mudar minhas ideias, sabe? Porque existe uma realidade posta. João Pessoa é a capital mais desigual do Brasil. Em João Pessoa, 23% das crianças de 0 a 3 estão na creche. A média da OCDE é 65%. A gente não tem saneamento básico. A gente paga o pior salário do Brasil ao nosso policial. Corrupção a gente já falou, o governo mergulhado, né? Então tem tanta coisa fora de lugar que quem é político, e eu me incluo, eu faço esse exercício, né? Eu não busco defender ideias, né, que façam acelerar o rumo da história aí para as mudanças que são óbvias.
Eu, toda hora, digo, rapaz, eu sou radical do pouco, né? O poema de Álvaro de Campos, que é recitado lindamente por Maria Bethânia, né? Radicais do pouco. Então, isso vale para a Assembleia, vale para a Câmara, vale para todo mundo, eu acho, sabe? Está todo mundo fazendo pouco, porque senão o resultado não estava aí, esse drama social que não entrega o mínimo para o que a gente espera. Vamos falar do Legislativo Nacional, porque tem um paraibano agora presidente da Câmara, o senhor sabe da relevância, ainda mais agora nos tempos de hoje, de um presidente da Câmara, o poder que isso representa. Hugo Mota já deu sinalizações sobre o funcionamento da casa, era uma tecla que o senhor batia muito, né? A improdutividade daquela sessão extensa, muito pronunciamento, pouco debate. Foi um bom gesto ele dizer que quer mais os deputados presentes no plenário, ter horário para discussão, ter a pauta antecipada do que vai ser votado. Por aí, foi bem o novo presidente da Câmara? Primeiro, Daniel, eu quero celebrar e enfatizar o feito que é chegar à presidência da Câmara dos Deputados. Eu vibrei muito, né? Estamos em campos diferentes aqui na Paraíba, mas é um paraibano que chega em um lugar importante, relevantíssimo para a política do país. Torço muito que Hugo cumpra o seu melhor papel, né, na sua função, e parabenizo pelos méritos, né, de ter conseguido chegar até ali. Adorei uma declaração que ele deu, né, pressionando o governo para cortar gastos, né, e acredito que ele tem um papel relevante para que o país possa dar os passos necessários. Como é que o senhor viu a reação da opinião dele sobre os atos de 8 de janeiro, dizendo que aquilo não era um golpe, que precisava de um líder, isso gerou uma repercussão muito negativa. Qual a sua visão sobre essa posição dele? Ontem o ministro Múcio esteve no Roda Viva e ele fez um apelo à pacificação do país, sabe? Eu acho que está na hora da gente distensionar um pouco a nação, arrefecer nessa ofensiva de lado a lado. Eu fiz uma postagem de corrupção, aí daqui a pouco chegam os comentários, e não vai falar mal de Lula, tá? O bolsonarismo. Sim. Né? Ou quando eu faço alguma postagem que faz algum aceno para a direita de defender meritocracia ou liberalismo, aí vem alguns militantes também. Né? Então, eu acho que tem um cansaço, um gasto de energia enorme em 8 de janeiro, em ofensiva, em não sei o quê. Pais, vamos alfabetizar nossa criança na idade certa e vamos debater isso. E vamos gastar energia com isso. Tem diferença de pensamento, isso aí faz parte da democracia. Você tem uma história de vida, eu tenho uma, você carrega os seus valores, eu carrego os meus, a gente vê o mundo de maneira diferente. E que beleza que é assim, porque isso é democracia. Agora, se a gente ficar focando só nessa disputa, 8 de janeiro, não sei o quê, impeachment, a gente termina restando pouca energia para encontrar solução para o transporte público, né? Solução para a saúde pública. O CDMEX é outro caos na Paraíba. Tanto de mensagem que eu recebo de pessoas, Pedro, fale do CDMEX, porque a gente não aguenta mais. Então, eu não vou entrar nisso, sabe? Que eu faço um exercício de tentar tirar a energia que a gente coloca nesses temas. Na sua opinião, não deveria estar na ordem do dia uma discussão sobre anistia nesse momento? Na minha opinião, a gente deveria, toda vez que vier esse assunto, vamos falar de educação? Vamos falar de... O Chile fez um programa para incentivar o professor. O que é que eles fizeram lá? As melhores notas do Enem de lá, que decidem se tornar professores, o que é que ele quer, o país? Recrutar os melhores alunos para se tornar professor. Porque se eu pego o melhor e boto em sala de aula, eu estou formando melhor uma geração. Então, eles fizeram uma política pública interessantíssima de pegar as melhores notas e, se você for para a trajetória de virar professor, você vai receber um bônus, uma bolsa, você vai receber isso e aquilo. Quando você terminar o curso, você passa 6 meses fazendo um intercâmbio. E o que eu quero é que, quando você voltar para o país, você passe 2 anos, pelo menos, em escola pública. Pronto. Eu quero falar sobre isso. Eu não vou ficar nesse negócio de... enfim, eu tenho outro foco, sabe? Esse é um tema que eu vejo que lhe incomoda muito, o senhor já externou isso, né? Já colocou para fora isso. Inclusive, o Hugo Mota, quando assumiu, falou muito sobre a posição de ser de centro, né? De que estar no centro não está em cima do muro, o centro não deixa de ser um lado, não é só esquerda e direita que existe. O senhor recebe muita crítica da direita, da esquerda, por diversas posições. Está chegando a hora de se posicionar também como um novo campo político, de se colocar como de centro, por exemplo? O senhor se considera desse campo? Eu sou um liberal progressista.
né? Então, eu sou um liberal porque eu quero um Estado menor, mais eficiente, mais enxuto, cobrando resultado, com parceria com a iniciativa privada. Eu vejo que a iniciativa privada é um parceiro para que a gente execute bem as nossas obrigações, né? Então, isso me faz ser um liberal. Eu quero responsabilidade fiscal, eu quero cortar gastos e essas pautas me colocam mais próximo à direita. Na economia, eu sou mais, né, sintonizado com as reivindicações da direita. Mas eu sou um cara que acredita que o governo existe, a razão de ser de um governo não é fazer crescer o PIB. É pegar uma criança que nasceu numa família pobre e dar a ela o mesmo direito que uma criança que nasceu numa família rica tem, que é de ter um projeto de vida com educação de qualidade, aprendendo a ler, escrever na idade certa, enfim. E eu sou contra preconceito, sou a favor de minorias. Quando eu vejo uma mulher trans, eu vejo ali um ser humano que lida com a dificuldade extrema de uma sociedade preconceituosa, que exclui aquela pessoa, que não se coloca no lugar dela, que tira dela o direito de buscar a felicidade que eu tenho, que você tem, que ela tem. Então, quando eu defendo uma mulher trans, aí eu viro de esquerda. Então, assim, eu sou liberal progressista, eu sempre disse que eu não me sinto representado nem por direita nem por esquerda. Adorei a frase que Hugo Motta trouxe, que ser de centro não é ausência de posição, é ausência de preconceito. Essa é uma bela frase. E sigo dizendo como eu sou e o que eu penso, sem me preocupar muito com rótulos. O senhor já citou alguns pontos da gestão estadual, com essa sua visão de oposição, fazendo a crítica que precisa ser feita, precisa existir a crítica, o outro lado. Recentemente, o governo começou o ano anunciando um pacote de 11 bilhões de investimentos. O governador João Azevedo fala muito do rating A, da situação econômica do estado da Paraíba, do crescimento do PIB, enfim. Pela sua visão, como é que o senhor avalia economicamente o estado da Paraíba hoje? Como é que um estado é rating A e paga o pior salário do país para o policial? Me ajude a entender isso. Como é que um estado é rating A e tem uma escola estadual que o aluno, em Serra Redonda, filmou a merenda com bicho? Uma vez, duas, três. Fui visitar a escola, os alunos estão pedindo um ginásio. O governador, isso já tem um tempo, mas ele foi participar de um evento de educação no sertão, e o estudante falou: governador, a gente não aguenta mais bolacha e suco, não. Daniel, o tanto de escola que está faltando professor de português, professor de matemática. Então, eu vejo assim, se for para sacrificar tudo isso para ser rating A, é porque está apertando muito aí, está apertando muito nos serviços, em educação, em saúde, na segurança pública, né? Por que a gente não é rating A por cortar privilégios, por cortar esses espaços que o governo tem para acomodar partidos, sabe? Então, como eu falei, eu sou um liberal, eu prezo pela responsabilidade fiscal, eu gosto de ver a Paraíba no rating A, eu celebro quando o governo faz passos na direção correta, mas nesse caso específico é preciso ressaltar, sabe? Esse rating A está vindo fazendo o quê? A UEPB, se você conversar com qualquer professor da UEPB, pergunta assim, como é que é a realidade de repasse do governo do estado para a UEPB? O governo do estado deve 80 milhões para a universidade, não cumpre a lei da autonomia, enfim, é um governo, na minha opinião, que erra em muitos aspectos. O campo da base do governo fala muito sobre a gestão de Campina Grande, que é onde a oposição hoje tem o poder de forma mais relevante. E aí a gestão de Bruno Cunha Lima enfrenta diversas críticas, pagamento de servidores atrasados, enfim, uma questão econômica também sendo colocada em discussão. Qual a sua avaliação da gestão de Bruno Cunha Lima, recentemente reeleito prefeito de Campina Grande? Eu sou suspeito que eu sou um aliado político, né? Mas defendo e acredito que Campina fez a melhor opção para a sequência de um trabalho que acredito vai ter um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro, né? Bruno recebe suas críticas, tem seus acertos, né? E acredito que faz uma gestão com honestidade, com integridade e mostrando resultado. Agora, Campina tem um aspecto, é a cidade da Paraíba que recebe o menor FPM per capita. É uma cidade, né, que tem um porte de receber, né, nos serviços de saúde 200 municípios,
porque todo o contorno, né, procura Campina e uma receita que não condiz com esse tamanho. Como é de ser oferta. aliado e ver os professores reclamando tanto da gestão municipal? Veja, ser aliado, ser adversário, quando você vê um professor reclamando e lógico que tem uma militância de professor, de policial, você sendo aliado, sendo adversário, a parte ruim é porque eu acredito que um professor, ele é o principal instrumento de transformação de uma sociedade. Ontem eu participei de um evento da Jornada Pedagógica lá em Lagoa Seca, com a rede municipal, dos educadores, sabe? E ali está o lugar mais sagrado para a gente corrigir a sociedade, né, e as injustiças. Então, seja como aliado, seja como adversário, é muito ruim ver o professor reclamando da sua condição de trabalho. O que eu vejo na gestão em Campina é o secretário Asfora, junto com o prefeito Bruno e todo o time da secretaria, Socorro, também secretária executiva, salvo engano, apresentando os bons resultados. Campina, o IDEB de Campina está acima do de João Pessoa. João Pessoa recebendo bem mais recursos do que Campina. Então, eu vejo que a cidade consegue entregar os resultados, mas, claro, tem muito por fazer ainda. Aproximadamente 5 minutos para a gente esgotar o nosso prazo. Vamos falar de futuro da oposição. A gente vê Efraim colocando o nome à disposição. Ele é um senador que está ali chegando na metade do mandato, então não tem nada a perder. Entraria para a disputa com esse privilégio, né, de disputar e não ficar sem mandato, como, por exemplo, o senhor está agora. É o maior nome, é o plano A da oposição hoje, Efraim Filho? A gente está muito sintonizado, sabe, Daniel? Assim, existem alguns nomes, todo mundo tem esse espírito de pode ser você, pode ser eu me sinto representado por você. Se for Efraim o candidato ao governo, eu voto nele com muito gosto. Se for Romero, eu voto em Romero com muito gosto. E se for eu o candidato, eu também espero, e é essa conversa que a gente tem, e a recíproca é verdadeira, que eles também possam votar em mim, como já votaram, e eu sou muito grato a todos que estiveram junto comigo na eleição de 22, inclusive a você que acreditou em mim, eu agradeço demais, né, a todos que estiveram junto. Então, esse não é um problema na oposição. Diferentemente do governo, que existe um problema em quem vai ser o candidato, né, disputa por espaço, às vezes tem um que não representa o outro. Na oposição, existe uma sintonia, né, que cresce cada vez mais de que o nome vai representar aos demais. Tem um ponto na oposição que talvez não seja um consenso, que é a chegada desse campo mais bolsonarista para formar uma chapa só em 2026. E aí cria problema, por exemplo, com o veneziano, que é muito próximo ao governo Lula. Existe espaço para todo mundo ou a prioridade é manter esse grupo que tem hoje? Veja, por mais que eventualmente existam dois palanques por conta da realidade nacional, sim, e isso pode acontecer, isso não é um problema, porque tem segundo turno. E localmente existe uma visão de quem está na oposição ser contra o governo, que é lógico. O que não pode acontecer é o que aconteceu em 22, de um candidato que estava no bloco da oposição, que criticou o governo do começo ao fim, e você vê como recentemente, inclusive, se juntou com o governo, e de repente, quando chega, e estava todo mundo conversado, oposição, Daniel, é uma desvantagem gigante. Enfrentar a máquina, meu amigo. Você tem que estar ali para você entender a dimensão disso. Você enfrenta inúmeras desvantagens. Então, o que é básico na oposição? As candidaturas de primeiro turno, no segundo turno, se juntem. Veneziano cumpriu o seu papel. O outro candidato correu. É esse correr que não pode, porque aí é fraqueza. Aí é incoerência. Aí você, enfim, aí o que foi isso? Né? Aí você inventa a história, né? Não, porque não sei. Então, assim, o que eu acredito que não vai se repetir, que é a parte importante da história, é no segundo turno, todo mundo está junto. Eu estou muito confiante com essa eleição que vem em 26. Vamos falar do seu futuro político. O senhor disputou o governo do estado, foi ao segundo turno, ficou próximo ali, inclusive, de João Azevedo, que estava disputando a reeleição no cargo, com as vantagens que o senhor já apontou. Hoje está sem mandato, devido a esse cenário. Enfim, muitos apontam, foi por sacrifício, né? E aí, qual o futuro político? O senhor pensa em disputar novamente uma chapa majoritária ou voltar a disputar deputado federal, algo no legislativo? Eu digo com muita sinceridade, Daniel, assim, estar sem mandato não é um problema na minha vida. Eu enxergo a política como um lugar de servir
e tive todos os privilégios que alguém possa ter para ter uma formação e hoje voltei a ser professor, advogo, né? Eu tenho um prazer em estar em sala de aula. Coincidentemente, ontem foi o meu primeiro dia de aula, depois de passar um tempo fora da sala de aula. E eu não, na minha cabeça não funciona, a próxima eleição eu tenho que recuperar um mandato. Ou se eu não for para o governo, eu tenho que ir para deputado porque eu não posso ficar não sei quanto tempo sem mandato. Porque quem fica não sei quanto tempo sem mandato é esquecido, né? O que eu quero é fazer uma militância sobre o que eu acredito. Eu quero ser um ativista, eu quero fazer minha parte. Eu sou um cara que eu nasci em berço de ouro, eu sempre tive tudo na minha vida e eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor têm uma realidade completamente diferente da minha e é o meu papel, o meu dever ser uma voz, ser um motor para fazer a justiça que aquela pessoa merece. E aí eu falo do trabalhador e eu vejo isso semanalmente, isso, sabe, eu busco ter essa sensibilidade. O cara que está numa bicicletinha surrada para fazer entrega, ou então voltando de uma obra, para receber no final do mês, às vezes nem um salário mínimo. Então não é sobre ter um mandato, não é sobre botar um broche. É sobre ser um ativista, acreditar numa mudança real das coisas. É esse papel que eu quero cumprir. Agora, indo adiante, eu estou num momento que se eu tiver de disputar uma eleição é para o Executivo. Porque eu já vivi a parte do Legislativo, foi um momento que sou muito grato, foi uma experiência, né, que eu adquiri, que foi importante para mim, mas assim, o Legislativo apresenta projeto, aí você nada e termina que não aprova, você fica fazendo discurso, distancia um pouco da realização. Então o senhor está à disposição para disputar governo ou vice, é isso, em 2026? É mais por aí. Não passa na minha cabeça disputar a Câmara e para o Senado que eu poderia, mas também eu quero passar pelo Executivo, né? Eu quero estar num lugar onde eu possa conduzir mais da forma como eu penso e o que eu quero ver acontecer. Agora, isso não é uma coisa assim que não pode ser de jeito nenhum candidato. Assim, pode ser que eu estou dizendo o meu sentimento. Só para fechar, falou-se muito ultimamente da volta de Cássio Cunha Lima à disputa eleitoral. Ele não saiu da política, a gente vê muito bem a participação dele no processo eleitoral. O senhor vê esse sentimento no seu pai? O senhor apoia esse retorno dele? Apoiar, claro que eu apoio, né? Eu sou um suspeito, eu sou um admirador, sou filho, sou grato como filho, com toda a vida atribulada que teve, né? Meu pai nunca me faltou, então sempre que eu preciso ele está junto de mim e isso, né, é claro que eu tenho esse amor de filho, sou suspeito portanto, mas analisando a trajetória pública dele, eu vejo que ele foi um agente público dedicado, né, que se entregou por inteiro, sensível, para cuidar das pessoas, competente. Eu acho meu pai um cara muito competente no que faz, ele é exigente com o resultado que ele apresenta, ele é disciplinado como poucas pessoas. É difícil eu encontrar uma pessoa, né, que eu veja de maneira que é a pessoa mais disciplinada do que meu pai. Então, claro que eu apoio. Agora, eu vejo que ele está numa fase da vida dele, aí é o filho falando, não é o cidadão. Uma fase mais tranquila, que ele tem mais tempo para conviver com a família, para conviver com o meu irmão mais novo, Vinícius, né? E eu acho que ele merece essa fase. Eu vejo meu pai fazendo um churrasco que a minha vida inteira eu nunca vi ele num hobby, numa descontração. A minha vida inteira foi assistir, trabalhar de segunda a segunda. Então, como filho, eu acho que ele merece viver a etapa que ele está vivendo. Não está sinalizando voltar a uma disputa eleitoral, não, no momento? Aí é o tempo que vai dizer, mas eu acredito que não é a prioridade do momento. Eu acho que ele percebe que o período que ele vive é um período, né, que tem seu valor e que é merecido. Nós recebemos aqui no T5 Entrevista o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, presidente da Federação PSDB Cidadania. Muito obrigado, Pedro. Volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Fique atento. Logo mais, a gente vai ter um novo episódio aqui, recebendo sempre um entrevistado relevante, um tema importante aqui para o nosso estado da Paraíba. Até mais.